Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos continuar falando sobre os panoramas bíblicos do Antigo Testamento. E hoje vamos falar sobre o profeta Daniel. Já de cara, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever aqui no canal. Não custa nada, é muito fácil. Isso vai nos ajudar muito a alcançar mais e mais gente, ok? Então, vamos começar a falar desse profeta espetacular. O título desse livro, seja em hebraico, em grego ou nas línguas ocidentais, é o mesmo: Daniel. Daniel, que tem como significado Deus é meu juiz. Esse livro oferece evidência interna gigante de sua autoria. O uso do pronome da primeira pessoa ao lado do nome Daniel ocorre 13 vezes, apontando para uma pessoa histórica, um israelita que viveu na Babilônia no século 6 a.C. Daniel deve ter nascido durante o reinado de Josias, entre 640 e 609 a.C. Provavelmente era um adolescente quando foi capturado e exilado na Babilônia. Daniel testemunhou a meteórica ascensão da Babilônia sob a liderança de Nabucodonosor. O livro de Daniel tem como propósito estimular uma esperança na restauração futura de Israel, demonstrando como Deus está concretizando seus objetivos para a nação por meio de impérios humanos, até que o reino divino seja estabelecido. Vemos algo muito interessante em Daniel, que ele é um dos poucos homens nas Escrituras em que Deus desenvolve a sua revelação em torno de alguém. Sem contar que a vida de Daniel tem uma combinação única, com sonhos, visões, milagre e revelação direta, que faz dele um dos personagens que mais chama a atenção na Bíblia. O livro é classificado como uma literatura apocalíptica, embora boa parte de seu material seja estritamente histórico. Esses dois estilos literários são unidos pelo tema da soberania de Deus na história e pelo propósito de encorajar Israel a manter suas esperanças no cumprimento das alianças em Abraão e em Davi, a despeito da triste situação em que a nação se encontrava desde a destruição em Jerusalém pelos babilônicos em 586 a.C. Para entender melhor desse livro, ou pelo menos tentar explicar, parece ser muito simples e dividido em duas partes, coisa que não é tão simples. A primeira do capítulo 1 ao 6, que conta a história de Daniel e seus amigos, e a segunda parte do capítulo 7 a 12, que vai mostrar as visões de Daniel sobre o futuro. Mas vamos nos aprofundar para compreender melhor esse livro fantástico, que é o livro de Daniel. No capítulo 1, vamos ver as circunstâncias históricas da presença de Daniel na corte babilônica e serve ao propósito do livro, indicando como Deus pode sustentar, proteger e demonstrar favor a um judeu exilado, mesmo em meio às mais adversas condições, em resposta à determinação que Daniel teve em obedecer a sua lei a qualquer preço, e como a sua fidelidade trouxe favor e fama. A partir do capítulo 2, veremos como o livro enfatiza as soberanas intervenções de Deus na história gentílica. Contribui para o propósito do livro, apresentando o programa divino para as nações, enfatizando que quando a história coloca os fiéis de Deus em situações aflitivas devido ao orgulho e à arrogância de governantes humanos, ele é fiel e poderoso para livrá-los, e demonstrando efetivamente que Deus pode humilhar homens que, em virtude de um momento de triunfo passageiro, esse momento, presumem que obtiveram vitória sobre Deus. O sonho de Nabucodonosor e a visão de Daniel apresentam o mesmo panorama básico de duas perspectivas distintas. O rei recebeu uma visão do governo humano do mundo de uma perspectiva humana, uma estátua majestosa que não conseguia sustentar-se para sempre, seria
eventualmente destruída em juízo por um reino eterno estabelecido sem auxílio do poder humano. O aspecto histórico no capítulo 2 apresenta Nabucodonosor exigindo a descrição e explicação de seu sonho, com a ameaça de mudança total de sua liderança por meio de execução coletiva. Então vemos o pedido que Daniel e seus amigos fazem a Deus por sabedoria e percepção. Um pedido que Deus concede, capacitando a relatar e interpretar o sonho de Nabucodonosor. E, a partir desse acontecimento, vai mostrar as concessões de honrarias reais que tanto Daniel como os seus companheiros vão receber. No capítulo 3, temos uma das histórias mais contadas, não só no meio religioso, mas acredito que tem pessoas que nunca leram a Bíblia, que conhecem o livramento miraculoso dos amigos de Daniel. Naquela ocasião que Nabucodonosor tentou afirmar sua soberania sobre o império, obrigando todos os seus empregados e escravos a adorarem uma estátua que ele mandou construir próximo à Babilônia. Eles são enviados para a morte, mas não estavam só. Essa narrativa transcende sua realidade histórica, oferecendo um quadro milagroso de prevenção de Israel em resposta à sua fidelidade. Essa história pode ter acontecido em 594 a.C., quando Zedequias, rei de Judá, fez uma visita à Babilônia, como podemos ver lá em Jeremias 51, 59, 60, com outros reis. O propósito da cerimônia em Daniel 3 parece ter sido mais do que político, pois ela envolvia adoração. Por ter se recusado a prostrar-se perante a imagem, os 3 jovens administradores foram rebeldes contra o decreto real, sendo submetidos à prova da fornalha de fogo ardente. O milagre que Deus faz nessa libertação teve um forte impacto emocional sobre o rei, que acabou por honrar a eles e ao seu Deus. Já quando lemos o capítulo 4, vamos observar uma história mais pessoal, que serve como propósito de demonstrar a soberania de Deus sobre o homem, a sua disposição de manifestar seu caráter àqueles que se humilham perante ele. O orgulho de Nabucodonosor por suas realizações é o tino inicial dos eventos descritos em seu sonho. O maior monarca do mundo foi humilhado a ponto de se assemelhar a um animal, antes mesmo dele ter a capacidade de quem realmente detém os poderes e as rédeas do mundo. O mesmo padrão de orgulho humano e humilhação está presente no capítulo 5. Só que nessa história, Deus não oferece uma segunda oportunidade. Belsazar, o príncipe regente, em nome de seu pai, procurou encorajar seu desanimado exército com uma celebração sem limites. E para isso, ele ordenou que os utensílios de ouro do templo de Deus em Jerusalém fossem trazidos para ele. E como esse ato serviria como prova da supremacia babilônica sobre outros deuses e suas nações, sua festa foi interrompida por um sinal divino, a célebre escrita na parede, que é interpretada e aplicada à arrogância e idolatria de Belsazar. Ao contrário de Nabucodonosor, Belsazar não recebe uma segunda oportunidade, pois naquela mesma noite os persas invadiram a Babilônia e executaram o seu devasso príncipe. Enquanto isso, no capítulo 6 do livro de Daniel, vai apresentar outra confrontação entre a idolatria e a fidelidade a Deus. O decreto agora é outro. Não era necessário se prostrar como Nabucodonosor tinha ordenado, mas todos deveriam orar a um ser finito, imortal. A fidelidade de Daniel no recém-formado governo persa na satrápia de Babilônia levou à segunda história que mais se destaca nesse livro. A primeira são dos 3 amigos na fornalha. E agora eu tenho certeza que você também conhece essa história. Como Daniel não deixou de orar ao Deus de Israel e era visível a qualquer um, ele foi acusado perante Dário e condenado à execução.
a ser enviado para a cova dos leões. E Deus novamente intervém e cuida do seu servo, que de maneira milagrosa, Daniel não foi devorado. E quando vão até as covas para garantir, vem Daniel tranquilão lá, com aqueles gatinhos, né? E ele é liberado pelo próprio rei e reconduzido ao seu cargo, ao passo que seus acusadores receberam a punição antes designada para ele. A soberania de Deus é reconhecida por mais um governante mundial. No capítulo 7, está ligado e cobre o mesmo assunto do capítulo 2. Uma visão de 4 animais, de Deus como ancião de dias e do Filho do Homem é seguida por uma detalhada interpretação do curso do poder gentílico sobre a história humana. O elemento novo nessa visão é a revelação sobre o pequeno chifre do tempo escatológico. Um governante mundial que emergirá do quarto animal ou quarto reino. Esse governante cometerá o último e maior ato de orgulho, que será diretamente punido pelo Filho do Homem quando esse estabelecer seu reino sobre a terra. Começando com o capítulo 8, o foco da atenção deixa de ser a história mundial e passa a ser a história de Israel. O capítulo 8 contém um esboço da história do povo escolhido sob a hegemonia persa e helênica, representadas por um carneiro e um bode, respectivamente. O grande chifre do bode representa o Alexandre o Grande, e os 4 chifres resultantes de sua quebra aludem aos 4 reinos que estabelecidos depois da divisão do Império Macedônico entre os 4 principais generais de Alexandre. A interpretação dessa visão no capítulo 8 é concedida por um anjo, uma característica marcante na literatura apocalíptica. No capítulo 9 contém aquilo que alguns consideram a profecia crucial do Antigo Testamento, pois traça o programa divino para o povo de Israel. A visão foi concedida em resposta à oração de confissão e petição feita por Daniel, depois de entender que o castigo de Israel duraria 70 anos. A resposta divina está alinhada com o número 70, o terminus aquo, traduzido como o ponto de partida das 70 semanas, é o decreto de Artaxerxes, autorizando a reconstrução das muralhas de Jerusalém, promulgado em Nisan de 444 a.C., e o terminus ad quem, a data limite das primeiras 69 semanas, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no mês de Nisan de 33 d.C. A última semana ainda futura guarda o tempo da perseguição dos santos, descrita no capítulo 7, que servirá de preparativo para o estabelecimento do reino descrito nos capítulos 2 e capítulo 7. Vemos então a visão final de Daniel do capítulo 10 ao capítulo 12. O capítulo 10 fala do conflito espiritual, em que Daniel se achou envolvido e de seu sofrimento físico, a sua recuperação associados à própria visão. O mensageiro angelical descreve a médio prazo a história da terra de Israel, o período de tempo em que a nação israelita se vê no conflito entre os reinos helênicos, da Síria e do Egito, sempre com uma ameaça à sobrevivência de Israel e da fé israelita. A história mostra que 4 reis persas deram sequência a Ciro antes que a supremacia persa fosse quebrada pelos gregos em Plateia e Salamina, 480 a.C. Depois vem a conquista do Império Persa pelos macedônicos e a divisão do vasto Império de Alexandre. Dessa divisão surgiram as guerras sírio-egípcias entre as dinastias dos Seleucidas e dos Ptolomeus, respectivamente, que duraram mais de 100 anos. A parte final da visão trata da realidade na Antíoco. Era uma manifestação histórica em uma escala menor. Essa passagem está ligada com a semana 70 do capítulo 9 e com o pequeno chifre do capítulo 7, em que o rei de semblante feroz encontrará o seu fim e castigo. Assim, o livro termina
com a concretização do objetivo da história, apontada ao homem o plano divino, como diz em Efésios 1:10, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E para esse plano, a preservação de Israel é um elemento chave, e o livro de Daniel demonstra sua verdade e realidade. Então, o que podemos ver como mensagem principal do livro de Daniel é demonstrar a todas as gerações que a soberania divina está sobre a história e garante a sobrevivência de Israel como nação durante o tempo em que, por meio das nações gentílicas, Deus purificará seu povo e prepara Israel para a sua glória e redenção na vinda e no reinado do Filho do Homem. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, eu vou pedir para você comentar aqui na descrição, quero ver se você sabe escrever, Nabucodonosor. Assim eu vou saber que você esteve aqui até o final desse vídeo. Espero ter te ajudado a compreender mais sobre esse livro. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar tanto aqui no card como aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir a nossa playlist completa. Nós já temos vídeos de Gênesis até aqui o livro de Daniel. Então, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal, clica aí, é bem rapidinho, e não deixe também de compartilhar com um amigo, um parente, no seu grupo de estudo da sua igreja, no WhatsApp, nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer e aprender mais sobre a vontade do nosso Deus. Até o próximo vídeo. Vamos ler?